Eu sou o Dr. Bruno Caldas, sou médico e eu vou falar hoje aqui com você sobre o magnésio. O magnésio é um íon e esse íon faz parte da nossa alimentação diária e faz parte também da nossa saúde. O magnésio é essencial para o funcionamento do corpo. Ele é tão importante que os níveis de magnésio no sangue não podem ficar baixos, porque se o nível do sangue do magnésio ficar baixo, pode acontecer uma arritmia cardíaca e morte. Então os níveis de magnésio no corpo, no sangue, têm que ficar normais. E para isso são usadas algumas reservas de magnésio no nosso organismo. Onde está principalmente o magnésio no nosso corpo? Está nos nossos ossos. Então os nossos ossos estão cheios de magnésio. E depois dos ossos, nos nossos músculos. Então primeiro nos ossos, depois nos músculos, e depois ele também se liga a outras proteínas e, por exemplo, até a próprias hemácias. O magnésio ele se liga às nossas hemácias, às nossas células vermelhas, aos eritrócitos. Então, primeira coisa que você tem que saber sobre o magnésio. O magnésio não pode ficar baixo no sangue. Significa o quê? Se você dosar o magnésio no seu sangue para saber se sua reserva de magnésio está baixa, você vai encontrar um resultado normal. E você vai ter a falsa impressão que está tudo bem com o seu magnésio, quando na verdade pode não estar tão bem assim. Preste atenção em mais algumas informações que eu vou te dar. O magnésio ele é encontrado em alguns alimentos, não em todos os alimentos. E esses alimentos não estão tão presentes na alimentação do brasileiro como deveriam estar. Onde tem magnésio? Tem a magnésio nas fontes de fibras, nos alimentos integrais, nos tubérculos, como por exemplo a batata, nas castanhas e algumas outras leguminosas. Nós vamos ter magnésio nas folhas verdes, os crucíferos, o couve-flor, o espinafre, o próprio brócolis, são fontes de magnésio. Então, uma coisa que você vai observar, muita gente não faz essa alimentação de uma forma corriqueira. Por isso, os níveis de ingestão desse magnésio acabam sendo abaixo das necessidades diárias. E qual é a necessidade diária em média da população? Cerca de 400 miligramas de magnésio por dia, que você deveria ingerir consumindo esses alimentos. Frutas, leguminosas. Uma fruta que eu não falei, que é fonte de magnésio importante, é a banana. A banana é riquíssima em magnésio. Então, se você não faz uma alimentação com esses ingredientes que eu estou te falando, provavelmente seus níveis de magnésio são baixos. Você precisa mudar a tua alimentação, porque o magnésio ele é essencial. E uma outra informação importante para te dar. O solo brasileiro, de uma forma geral, ele é pobre em magnésio. Porque esse magnésio, que é um mineral, ele é encontrado principalmente em solos de origem vulcânica. Então, para um solo, o magnésio fala da fertilidade do solo. Então, para um solo ser mais fértil e ele poder entregar para esses alimentos os níveis de magnésio, ele precisa ser enriquecido com alguns compostos. Então, existem fertilizantes que são enriquecidos com magnésio ou própria calcária para poder aumentar os níveis de magnésio no solo e assim os alimentos serem ricos em magnésio. Então, observe. O solo brasileiro é pobre em magnésio. A alimentação do brasileiro, de uma forma geral, é pobre em magnésio. Como os níveis de sangue de magnésio vão ser normais das pessoas? Vai ser reabsorvido justamente da onde? Dos músculos e dos ossos. Então, por isso, tem muitas pessoas com problemas, seja articulares ou problemas ósseos, porque o magnésio é essencial para a saúde osteomuscular. Outras coisas importantes, o magnésio está associado diretamente com enxaqueca. Então, pacientes que têm enxaqueca crônica pode ser uma disfunção de magnésio. O magnésio também está associado à hipertensão arterial, à síndrome metabólica e à resistência insulínica. Eu, particularmente, quando ouvia falar há um tempo atrás sobre o magnésio e a importância dele, eu não dava tanta relevância. Fui estudar mais a fundo sobre o magnésio.
né? Li toda a literatura científica disponível, ou pelo menos relevante, que falasse sobre o magnésio, e descobri a importância desse nutriente, a importância desse mineral, a importância desse íon para o funcionamento do nosso organismo. Qual é a mensagem? Você precisa, sem dúvida, se alimentar com fontes ricas de magnésio. Doutor, eu não consigo me alimentar com essas fontes ricas de magnésio todos os dias. O que eu devo fazer? Então você deveria suplementar magnésio à sua alimentação. O suplemento ele entra justamente onde o alimento ele não consegue entrar. Quando eu não consigo me alimentar de magnésio da forma adequada, eu deveria então suplementar. Então, pessoas que têm sintomas frequentes, como cãibras, uma fadiga crônica, pessoas que têm problemas de hipertensão arterial, resistência insulínica, diabetes mellitus, síndrome metabólica, pessoas que têm doenças osteomusculares, podem ter benefício da suplementação de magnésio. Uma outra informação interessante é que o magnésio, a baixa dele no organismo, causa também constipação. Então, todas essas coisas, todas essas pessoas que têm esses sintomas podem estar sofrendo de uma deficiência de magnésio. Como eu vou saber se o meu magnésio no sangue ou no meu corpo, ou melhor dizendo, no meu corpo, no meu intracelular, dentro da minha célula, ele está baixo? Como eu vou saber isso? A coisa clínica, o exame clínico que a gente tem disponível é a dosagem do exame no sangue. Se você dosa o magnésio no seu nível plasmático e ele está dentro dos valores normais, você ainda vai ficar com um ponto de interrogação. Mas se ele estiver abaixo de 2, mesmo que esteja dentro dos valores normais, segundo uma revista influente, que é a Nutrient, num artigo recente, se ele estiver abaixo de 2, você possivelmente está com baixa no magnésio intracelular. É claro, existem testes mais acurados do que esse, como a dosagem do magnésio eritrocitário, mas não é um exame disponível e não é coberto pela ANS. Então os planos de saúde não cobrem esse exame. Mas o exame mais fidedigno que existe seria você dar uma carga de magnésio, o ideal plasmático, ou seja, através da sua circulação intravenosa, e depois você medir o quanto seu organismo reteve desse magnésio através da dosagem de urina de 24 horas. Você vê que se torna uma coisa muito complicada, muito complexa de você fazer no seu dia a dia clínico, mas seria a forma mais adequada, e mesmo assim não é 100%. Fora o mineralograma, análise de fios capilares, que são coisas fora da prática clínica. Então, se você tem esses sintomas, ou se você identifica que a sua alimentação é pobre em magnésio, eu recomendo você suplementar magnésio. Primeiro, tente ganhar na tua alimentação. Mesmo assim, você continua com os sintomas, tenta suplementar magnésio. Existem várias formas de suplementar magnésio. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque existem várias formas disponíveis no mercado. Eu vou citar só algumas que são as mais eficientes. Existe o citrato de magnésio, existe o malato de magnésio, existe o magnésio quelato, existe o magnésio treonato. Todos eles são coisas que se ligam ao magnésio. Então, se o citrato de magnésio é o ácido cítrico, está se ligando ao magnésio. E ele vai ter uma função interessante para dar principalmente para pacientes que estão com magnésio em níveis baixos, para ser uma reposição de magnésio. Existe o magnésio quelato, que é o magnésio ligado à glicina, que é um aminoácido. Então é uma forma bem interessante também para você repor em pessoas que estão com magnésio em níveis baixos. Existe o magnésio treonato. Esse magnésio ele é interessante porque ele tem uma apresentação que vai dar ali no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é ávido por magnésio. Ele vai passar com facilidade a barreira hematocefálica. E tanto o treonato quanto o magnésio são compostos úteis para o sistema nervoso central. Então, pessoas que precisam, a sua queixa é uma queixa de cognição, uma queixa de memória, uma queixa de enxaqueca, uma queixa de ansiedade, talvez o treonato seja um caminho melhor.
E a gente também tem o magnésio malato, que ele é ligado ao ácido málico. E aí a gente vai ter interessante ação naquelas pessoas que precisam de energia, disposição, porque o malato, o ácido málico, ele vai ser importante na geração de energia. Então ele faz parte do metabolismo. Então você vai dar tanto o magnésio que a pessoa precisa e você vai dar também o ácido málico que a pessoa precisa. E a lógica do treonato é a mesma coisa. Você vai dar o treonato e você vai dar o magnésio. Já o ácido cítrico, o citrato de magnésio e o malato de magnésio são para reposições de uma forma genérica. A pessoa não tem uma queixa específica de fadiga, uma queixa específica de ansiedade ou enxaqueca ou déficit de cognição, mas ela tem uma necessidade de repor magnésio. Aí a gente pode fazer o citrato ou quelato de magnésio. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco mais das importâncias do magnésio. A questão da hipertensão arterial já está mais do que provado que o magnésio é interessante e ajuda os níveis a caírem de pessoas que têm hipertensão arterial com a reposição de magnésio. O nível de resistência insulínica cai realmente, ele melhora as funções osteomusculares, então realmente o magnésio é um suplemento super interessante de você colocar ali, junto talvez com o ômega 3, seja um dos suplementos que tem mais valor, mais relevância hoje em dia. Então fica aqui essa dica do uso do magnésio e da importância do magnésio.